O Hyundai Creta, desde o seu lançamento, logo se tornou um dos SUVs mais desejados da categoria e também um dos mais vendidos. E na linha 2023 ele ganhou esta versão, a N-Line, com um visual mais esportivo. Então se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações e, sobretudo, compartilhe com sua família e amigos, porque hoje vocês vão conhecer cada detalhe do Hyundai Creta N-Line. Na parte dianteira, a versão N-Line conta com alguns detalhes exclusivos, como esses faróis de máscara negra com DRL e farol alto e baixo 100% em LED. Temos luz de seta na parte inferior, sensor de estacionamento dianteiro, conjunto de câmeras 360 graus, isso facilita muito em manobras. E um outro ponto, a grade tem esse estilo meio gunmetal, um cinza metálico bastante bonito, assim como o próprio logo da Hyundai, dando realmente uma cara mais independente para esta versão comparada às demais versões do Creta. Isso é um ponto importante, porque às vezes a pessoa já tem um Creta, quer trocar por uma versão nova, e isso é um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa já tem um Hyundai Creta, quer trocar por um modelo mais novo, mas não quer trocar pelo mesmo. E a versão N-Line entrega muito bem isso. É um visual diferente para a pessoa que gosta do Creta e quer continuar com o modelo. Mecanicamente, esta versão N-Line usa motor 1.0 Turbo Flex. São até 120 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 17,5 kg de torque máximo, câmbio automático de 6 velocidades e 0 a 100 em 11,5 segundos. Uma motorização interessante porque, apesar do seu porte, ela cumpre muito bem aqui, o carro tem uma performance bem legal, a gente vai contar isso daqui a pouco dirigindo o Creta N-Line, mas um ponto importante, e isso ajuda muito principalmente na revenda do carro e na valorização dele. Agora, com o programa Blue Care, você tem 6 revisões durante 3 anos. Ou seja, você pode rodar 20 mil quilômetros por ano, que você tem 2 revisões incluídas a cada ano. Isso inclui mão de obra e todas as peças, então você não tem dor de cabeça alguma, isso facilita bastante, inclusive na revenda do carro. Com relação ao seu porte, o Creta possui 4,30 metros de comprimento, com 2,61 metros de entrecho. Isso dá um bom espaço interno que a gente já vai contar para vocês e um belo espaço de porta-malas. Mas contando sobre os diferenciais desta versão N-Line. Nós temos essas rodas exclusivas num cinza com diamantado que eu acho muito interessante, realmente dá um visual legal, com essa nomenclatura N aqui, não símbolo da Hyundai, dando esse detalhe ainda mais exclusivo para esta versão. Nós temos pneus aqui com medidas 215 de perfil 60 e aro 17, isso dá um bom conforto no dia a dia, que é um dos diferenciais do Creta, é o seu conforto realmente na cidade. Nós temos esse aplique aqui, que passa por toda a parte inferior do carro, com essa saia Black Piano com um detalhezinho mais cinza também. Nomenclatura N-Line posicionada aqui no paralamas, retrovisor pintado em preto com repetidor de seta e o conjunto de câmeras 360 graus, teto pintado em preto, assim como o REC para dar esse visual mais esporte para o carro, sistema keyless, colocando a mão na maçaneta com a chave a gente tem o trancamento e o destrancamento, e um ponto importante com relação à sua segurança. O Creta N-Line conta com freio a disco nas 4 rodas, que é um dos pontos que a gente percebe que muitos carros dessa categoria não possuem. E o Creta aqui tem, então isso é um ponto muito importante. E um outro detalhe também, como ele é um carro bem mais quadrado e volumoso, isso traz um espaço interno muito interessante e um porte também que acaba sendo até meio que superior à sua categoria. Então ele realmente tem aqui um teto mais alto, temos essa coluna aqui pintada em cinza na versão N-Line que realmente dá um visual bem mais esportivo para esse carro e uma aparência bem maior do que na sua categoria, para ser bem sincero. Então é um dos pontos bem positivos, na minha opinião, com relação a este SUV compacto, que nem parece tão compacto assim. Na parte traseira, essa versão com apelo esportivo tem alguns detalhes bem exclusivos. Nós temos essas lanternas com assinatura em LED, com esse detalhezinho também em LED. Isso daqui a gente só tem nas versões mais completas do Hyundai Creta. Um outro ponto é o para-choque também exclusivo para esta versão, que tem esse detalhe e esse acabamento aqui que remete à parte dianteira do carro. 2 saídas de escape aparente para realmente dar esse ar de carro esportivo para o carro. Sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré, e um bom porta-malas de 430 litros. Porque quando a gente fala de um SUV, logo a gente pensa em viajar com ele. E 430 litros aqui leva espaço para todo mundo, então consegue colocar bagagem para 4 pessoas sem aperto nenhum e com a motorização 1.0 turbo aí que dá bem conta do recado, você consegue viajar de forma bem tranquila com ele. E um dos pontos favoráveis do Hyundai Creta é justamente o seu espaço interno. São 2,61 metros de entre-eixo, como eu falei para vocês. E isso traz realmente esse conforto aqui, ó. Espaço de joelhos bem tranquilo,
O carro, como tem o teto mais elevado, você tem aqui uma sensação de amplitude muito boa. Então, realmente, sentar aqui atrás no Creta não é um problema. É muito gostoso você ficar aqui atrás. É um carro espaçoso. Leva 5 pessoas confortáveis, mas 4 viaja com muita folga mesmo. E para as comodidades traseiras, nós temos saídas de ar e uma tomada USB aqui. Sem contar que, com relação à sua segurança, ele conta com 6 airbags. Então, airbags de cortina para a parte traseira também. Então, todo mundo está bem seguro aqui dentro do Hyundai Creta. E na versão N-Line, todo o apelo do carro é mais escurecido aqui. Então, forro do teto, os bancos, detalhe das portas, inclusive a maçaneta, todas elas são escurecidas para dar esse apelo mais esportivo para o carro. Então, sentando aqui na parte dianteira, que na minha opinião é a mais legal, afinal de contas é onde a gente vai dirigir o carro, a posição de dirigir é muito boa. Você tem um assento relativamente baixo, mas o campo de visão é muito bom. Os vidros são grandes, o para-brisa é grande, então você consegue dirigir de uma forma bem segura e conseguir visualizar tudo ao mesmo tempo. O volante tem ajuste de altura e profundidade para você se adequar bem com o carro, assim como os bancos também, que tem esse detalhe da costura vermelha. E no volante também possui esse mesmo detalhe. Com relação ao acabamento, as portas também têm um detalhezinho com a costura vermelha, com material macio, vidros elétricos automáticos em todas elas e rebatimento também do retrovisor de forma elétrica. E agora eu vou contar para vocês o que tem aqui na parte interna desta versão N-Line do Hyundai Creta. Já aqui no interior do Hyundai Creta, essa daqui é a chave para vocês conferirem, achei uma chave muito bonita, comandos de trancar e destrancar, o hold do porta-malas ali e também um aviso do carro que você consegue emitir. Dando a partida que é por botão, a versão N-Line traz esse apelo mais esporte. Então o que acontece? Você tem todo o visual escurecido no console, no volante, que eu acho muito bonito também, com essa empunhadura perfurada, a costura vermelha, a nomenclatura N-Line aqui na parte inferior, e é um volante muito completo. Nós temos esses pedal shifts mais aparentes, assim como a manopla do câmbio, também entrega um visual mais exclusivo para o carro, também com a costura vermelha. São detalhes bem importantes que eu achei que a Hyundai soube trabalhar muito bem com o carro. O console é em plástico rígido, mas com uma aparência muito premium, parece realmente um material costurado aqui, de couro, bastante interessante. Nós temos um painel de instrumentos TFT na parte central com ponteiros analógicos, uma central multimídia bem completa com GPS nativo, ar-condicionado digital de apenas uma zona, nós também temos 2 tomadas USB com tomada 12 volts, carregador sem fio e modos de condução, sendo o normal, o Eco e o Sport também. Freio de mão eletrônico, auto hold, ventilação para o banco do motorista, start-stop e câmera 360 graus, que isso facilita e muito nas manobras do carro. Então realmente ele entrega bons equipamentos. Temos 2 porta-copos, mais um baú aqui na parte inferior que cabe muita coisa. E o painel de instrumentos, ele tem velocímetro digital, tem detalhes do computador de bordo, enfim, detalhes de curva a curva do GPS também se você precisar. Então é um painel bem completo. Ele tem acendimento automático dos faróis, temos temporizador aqui no limpador e o retrovisor tem um rebatimento simples também. O porta-luvas tem um bom espaço, você consegue colocar bastante coisa aqui e a posição de dirigir, como eu falei para vocês, é muito boa. Realmente me agrada muito os detalhes do Hyundai Creta. E um outro ponto muito importante que as pessoas gostam demais é o teto solar, que nesta versão aqui é panorâmico, um dos maiores da categoria. Então quem realmente busca um carro com teto solar grande, o Hyundai Creta é uma boa opção no caso. E agora a gente vai dar uma volta no carro e eu vou contar para vocês aí como que é realmente dirigir esta versão na cidade. E dirigindo o Hyundai Creta, principalmente no seu uso urbano, é um bom carro para o dia a dia. Isso porque a sua suspensão é muito bem ajustada para o nosso mercado. Realmente a Hyundai soube trabalhar muito bem com isso. É aquela suspensão ligeiramente firme, como a gente gosta, como um bom brasileiro gosta de uma suspensão um pouco mais firme, mas não é aquela suspensão barulhenta, aqueles barulhos secos de suspensão, ou aqueles barulhos meio bolhado, molenga, sabe? É um carro muito bem ajustado, né? A Hyundai, com o passar dos anos, soube ajustar muito bem os seus produtos aqui no Brasil, e o Creta é realmente um produto muito bem acertado desde o seu começo. E nessa atual geração também é um carro muito gostoso no dia a dia. A sua motorização de 120 cavalos cumpre muito bem no seu uso urbano e rodoviário também. Você consegue viajar tranquilamente com esse motor de 120 cavalos, ele cumpre bem. E um outro ponto, com relação a isso, você tem uma boa economia de combustível. Esse carro, por exemplo, nesses 800 km rodados que está nesse trip aqui, tem um consumo médio de 9 km por litro com etanol. Então é um consumo muito bom no fim das contas, né? Quase 10 km por litro com etanol é um consumo bem eficiente. O carro tem um ruído bem baixo na realidade também, você não escuta muito a motorização trabalhar, a parte externa também é um carro muito bem isolado, então você não tem muito do barulho externo, barulho de moto, sabe, essas coisas, então realmente é um carro muito bem acertado nesse ponto.
E nós temos as comodidades hoje que a gente vê muito em carro premium, principalmente com assistente de faixa, uma direção praticamente semi-autônoma, como a gente tem aqui, ó. Então, em determinadas situações, você pode soltar o volante, a gente pode mexer no rádio rapidamente aqui, ajustar o ar-condicionado e o carro vai manter você na linha da curva. E além disso, o Hyundai Creta, nas versões mais completas, conta com essa câmera de ponto cego, que facilita você a visualizar ali, de repente, uma moto que está num lugar que você não está conseguindo enxergar. Isso facilita bastante em manobras também, porque ela tem uma posição um pouco mais baixa, então você vê bastante a roda do carro. Então, para manobrar, além do conjunto de câmeras 360 graus, você tem essa câmera de ponto cego que facilita bastante também no uso do dia a dia. E essas ultrapassagens, né, por exemplo, né, rapidamente você dá pé, o carro entende, né, ele reduz com bastante facilidade. Isso mesmo no modo Eco, se você coloca no modo normal, aí que você tem mais agilidade ainda com o carro, ó, ele embala bem. As trocas pelos pedal shifts também são muito boas, o carro responde muito bem com o câmbio automático, que foi uma das grandes atualizações que a Hyundai fez. E tudo aqui faz um complemento bem interessante com o carro. O sistema ADAS, a motorização inteligente, o próprio sistema Blue Link também do carro, que você tem aí uma conectividade para você trancar e destrancar o carro à distância, ajustar ar-condicionado, uma série de situações também que são disponíveis. Como eu falei para vocês, as 6 revisões gratuitas também é um ponto muito interessante. Ele conta com farol alto automático também, então é um carro muito completo no seu uso geral. E aqui, como eu falei para vocês, ó, ele embala bem, ó, embala fácil, ele tem um bom torque em baixa, então você consegue andar com o carro no dia a dia sem muito esforço realmente, a direção é bastante direta, isso facilita bastante você também ter uma condução mais precisa com o carro, de certa forma. Gosto muito dessa central multimídia, acho uma resolução muito boa, com espelhamento sem fio também. O carro tem uma ergonomia muito interessante. Realmente o Creta é um produto muito bem adequado para o nosso mercado. A Hyundai soube ajustar o Creta para o Brasil também, isso é um ponto muito positivo. E a gente vê que a Hyundai tem bons produtos desde o começo. O Creta é um dos SUVs mais vendidos desde o seu lançamento, então é um produto de bastante sucesso. Não é para menos que todo mundo gosta bastante desse carro. E esta versão está à venda por cerca de R$ 171 mil, do jeitinho que vocês estão vendo. Até porque a versão N-Line não possui opcionais, tudo é item de série. Quero agradecer demais a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente o que vocês acharam desta versão N-Line e se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.